Olá, eu sou a professora Marilene Soares e hoje eu vou falar o que é ensino híbrido e vou destacar os 7 modelos de ensino híbrido que você pode colocar aí no seu planejamento na sua sala de aula, que são eles: rotação por estações, rotação individual, laboratório rotacional, sala de aula invertida, flex, à la carte, o virtual aprimorado. São esses 7. O que vem a ser o ensino híbrido? O que esse ensino tem a ver com as metodologias ativas? Se você tem interesse, fica até o final que eu vou explicar direitinho tudo isso. Então vamos lá? O ensino híbrido, o termo híbrido, surgiu nos Estados Unidos em 1960. Se você fizer o cálculo aí, vai dar 61 anos atrás. Esse ensino surgiu nos Estados Unidos e somente aqui no Brasil, por volta do ano de 2012, depois de 2 anos, 2014, é que o ensino híbrido mesmo ficou conhecido aqui. Mas, devido a essa pandemia, agora sim todos os educadores estão tendo acesso a esse tipo de ensino, estão procurando entender. Marilene, professora Marilene, o que é o ensino híbrido? O ensino híbrido vem do termo blend learning, que quer dizer o quê? É uma mistura, você vai mesclar a aula presencial com a aula online ou então com recursos tecnológicos. Ah, então, professora Marilene, então ensino híbrido é só isso? O meu aluno ir para a escola 3 dias a semana e 2 dias ele estuda em casa por meio de uma plataforma, aula online ou isso? Não, o ensino híbrido ele é bem amplo, ele tem muito mais do que isso, é muito mais do que isso. E eu vou falar hoje os 7 modelos de ensino híbrido que você pode aplicar aí na sua sala de aula. Esse tipo de ensino, antes de eu começar a explicar, esse tipo de ensino, ele vai trabalhar mais com as metodologias ativas, galera. Como assim ativa? Esse meu aluno, ele vai discutir, pesquisar, ele vai procurar as informações ao invés de somente receber essas informações. Eu vou colocar aqui agora a pirâmide da aprendizagem. Essa pirâmide, ela vai deixar bem claro como que é esse ensino híbrido, que a gente vai usar muito o exemplo dessa pirâmide da aprendizagem. Essa pirâmide, vocês vão ver aí, que no topo dela, o pequenininho, a criança ou o adulto, seja quem for, nós aprendemos somente 10% do que nós lemos. 20% aí na pirâmide, você vai perceber que a gente aprende escrevendo. Quando você escreve alguma coisa ali, você lê e escreve, depois de alguns dias, você só vai conseguir absorver aquele conteúdo que você leu e escreveu somente 20%. Então é muito pouco. E 30% você só aprende mesmo observando. Quando o professor explica na sala tudo, você anota, você vai aprender somente de tudo que ele disse ali, 30%. E se você vê e escuta, por meio de um filme ou até mesmo uma explicação numa sala de aula, as chances de você aprender tudo aquilo ali, se você estiver bem concentrado, é somente de 50%. Até aí nessa pirâmide, nós temos a aprendizagem passiva. O que é passiva? É quando você vai para a escola, escuta, você recebe as informações. Quando você lê, você escuta, você assiste, você está recebendo essas informações. Então, isso é um tipo de aprendizagem passiva que é a mais tradicional hoje nas escolas. Você vai lá para a escola e simplesmente escuta, você não está estudando de verdade. Quando você anota e faz exercícios, aí sim você está estudando, porque você está pondo em prática aquilo que você escutou ou assistiu. E abaixo dessa pirâmide, vocês estão vendo aí que segundo essa pirâmide da aprendizagem, você percebe que se o aluno ou você, quando você lê, você escreve, você observa, você estuda tudo aquilo e você começa a discutir aquele tema, ou em grupo, ou com alguém, ou seja com quem for, as chances de você aprender aquele conteúdo é de 70%. Mas quando você, além de discutir tudo isso e você começa a praticar, seja com exercícios ou você explicando isso, as chances de você aprender é de 80%. E se você
lê, escuta, escreve, discute tudo isso daí e você começa a ensinar outras pessoas, você tem a chance de aprender quase 100%, que é 95%. É por isso que os professores, eles têm essa facilidade de aprender, porque eles têm que aprender para ensinar o seu aluno. Então, por isso que a gente tem essa facilidade de aprender tantas coisas, porque a gente ensina. Então, quando você discute, pratica e ensina, esses três aí da pirâmide fazem parte das ativas. Por quê? Você vai sair daquele campo de escuta, de somente ouvinte, e vai passar a praticar, exercitar aquilo que você está aprendendo. Então, quando você está agindo ali, passa a ser um estudante mesmo ativo, você aprende muito mais. Então, o que isso tem a ver com o ensino híbrido? Tudo, gente. O ensino híbrido vai fazer com que você, aluno, você estudante, que é a palavra mais assim, né? Você vai aprender. No ensino híbrido, o aluno ele não vai somente decorar, que é o comum, né? O aluno decora aquilo ali para fazer uma prova e pronto. Depois de 2, 3 semanas ele esquece tudo o que aprendeu. Então, o ensino híbrido vai fazer com que o aluno estude para aprender. Então, a aprendizagem que nesse tipo de ensino, ela não vai ser mais responsabilidade do professor. Porque até então, se a turma, 50% da turma não vai bem, a culpa é do professor, porque o professor não ensinou direito. Então, o professor ele errou em alguma didática ali pedagógica, que a turma metade não conseguiu aprender. Aqui no ensino híbrido, a responsabilidade da aprendizagem é do aluno. Como assim, professora Marilene? Então não precisa de professor. Precisa sim. O professor aqui vai ter como papel de mediador. O aluno, ele vai ser responsável pela sua aprendizagem. Ele que vai pesquisar. O aluno aqui ele vai assumir uma postura participativa. Ele não vai para a escola para ficar sentado lá escutando o professor mais. Ele vai para a escola para debater com os outros colegas. Ele vai ali para agregar, para multiplicar o conhecimento ali naquela sala. E o professor, ele vai ser um mediador. Ele vai observar, mediar. Se precisar completar alguma informação, ele vai completar ali, ele vai complementar na palavra certa. Ele vai ajudar ali, mediar. Esse aluno ele vai ser mais participativo, ele vai ser mais crítico, ele vai desenvolver projetos, o professor vai dar um tema lá e ele vai criar esse projeto. Ele então vocês estão percebendo o papel do aluno aqui agora? O aluno ele é totalmente ativo na sua aprendizagem. Ele vai construir, esse aluno ele vai construir conhecimento. Ele não vai esperar o professor colocar conhecimento na sua cabeça, mas não. O professor ele vai dar as orientações ali e ele vai construir. E como eu falei para vocês no início do vídeo, ensino híbrido não é somente ter aula online e presencial, não. É muito mais do que isso. Nós temos vários modelos de ensino híbrido. Um dos que é mais falado aí na internet, que vocês estão vendo muito, é a rotação por estações. O que vem a ser esse tipo de rotação por estações? Muitos professores até fazem isso e não sabem que é rotação por estações. Faz parte de um dos modelos do ensino híbrido. Que é o quê? Você pegar a sua sala e dividir em grupos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho a minha sala de aula e vou dividi-la em 3 grupos e hoje eu vou dar aula sobre o sistema solar. Nesse primeiro grupo aqui, nesse primeiro grupo que eu organizei aqui, uma roda bonitinha, nós vamos assistir, esses meninos vão assistir um vídeo. Com certeza eu vou ter ali uns 4 tablets ou 4 aparelhos ou um computador só, dá para eles assistirem. Coloco ali e eles todos daquele grupo ali conseguem assistir. Então, esse grupo aqui vai assistir um vídeo sobre o sistema solar. Nesse outro grupo aqui, eles vão ler sobre o sistema solar no livro didático deles, deixando bem claro que a gente não vai abandonar os livros didáticos, eles vão continuar, eles vão ser como apoio, porque eles precisam ler. E no outro grupo, eu posso colocar uma atividade de caça-palavras. E antes dessa aula acontecer, num dia anterior, eu posso ter colocado para eles como tarefa de casa
pesquisar sobre o sistema solar. Isso já entra na sala invertida também. Ó. Então esse aluno ele já vai chegar para essa aula de rotação por estações com um conhecimento prévio sobre esse conteúdo. Então, de acordo, eu tenho uma aula de 50 minutos, eu separo 10 minutos para cada grupo, para cada rodada, ou seja, quando esse grupo aqui terminar de assistir esse vídeo, eles vão para o outro grupo e assim vai rodando, até que todos consigam passar pelos 3 grupos. Deixando bem claro que essa rotação por estações pode ser a quantidade de grupos que você quiser fazer aí, depende. Aí vai do seu planejamento. Então, esse tipo de aula ela é bem dinâmica, os meninos adoram. Então, você vai... Lembrando uma coisa, o grau de dificuldade não pode ir subindo, tá, gente? Só se você quiser mesmo. Aqui, todos os grupos vão ter o mesmo nível, tá? Eles vão simplesmente passar por diferentes estações da aprendizagem aqui. Depois nós vamos ter a rotação individual. Essa rotação individual, ela é ideal para aquela turma que às vezes você tem 2, 3 alunos com muita dificuldade. A turma tá toda excelente, mas eu tenho 3 alunos ali que estão com muita dificuldade. Eu posso organizar aqui uma rotação individual para esses 3 alunos. Eu vou planejar atividades diferenciadas, várias atividades aqui, cada uma para um tipo de para eles realizarem. Então, resumindo, a rotação individual é aquela que é pensada para cada aluno, para a dificuldade específica de cada aluno. Então, você pode fazer uma atividade diferenciada para aquele aluno que está com aquele problema. Vários tipos de atividades. Então, ele vai fazendo... mas ele tem direito de escolher qual que ele quer fazer primeiro. Então, assim, ele não é obrigado a passar por toda aquela rotação ali, né? Por tudo que você planejou. Ele vai fazer o que ele conseguir de acordo com o nível dele. Isso é ideal para quando o aluno tem muita dificuldade. Temos aqui o laboratório rotacional, que é o terceiro. Esse daí é meio complicado, principalmente para as escolas públicas. Se sua escola tem um laboratório de informática, perfeito. Agora, se sua escola não tiver... É lamentável isso, mas deveria ter. Então, assim, o laboratório rotacional é legal. Por quê? Você vai dividir a turma em 2 grupos. Nesse primeiro, vamos supor uma aula sobre o corpo humano, sobre a questão dos músculos, alguma coisa assim, aula de educação física. Metade dessa turma vai para a quadra, vocês vão fazer uma atividade de 20 minutos lá comigo. E a outra metade da turma vai para o laboratório de informática. Vocês vão fazer um jogo lá no computador, cada um vai fazer uma atividade no computador, ou então em dupla, vocês vão fazer uma atividade lá sobre o corpo humano. Então, quando esses alunos da sala de informática, quando eles terminarem essa atividade, eles vão para a quadra. E os que estavam na quadra vão para a sala de informática. Lembrando que esse outro ambiente, sem ser laboratório de informática, pode ser qualquer ambiente da escola. Pode ser a sala de aula, pode ser o pátio, pode ser a quadra poliesportiva, onde você quiser. Mas sempre o quê? Fazendo uma rotação aí, uma troca. Outro ambiente da escola com um laboratório de informática. É bem legal também esse daí. E o quarto modelo de ensino híbrido é a sala de aula invertida. Eu acho que a maioria dos professores já trabalham a sala invertida e às vezes nem sabiam disso. A sala de aula invertida você troca a posição. Ao invés de você chegar na sala de aula, abra o livro na página tal, vamos estudar hoje sobre substantivos próprios. Aí você explica todo aquele conteúdo, o aluno nem leu nem nada, você simplesmente joga conteúdo para ele de forma passiva, né? Aqui vai ser o contrário. Um dia antes de você dar esse conteúdo, você vai pedir que o seu aluno estude isso em casa, por meio de um vídeo, ou um site, ou até mesmo um livro didático. Você coloca esse aluno para ler antes de você explicar. Quando você chegar na sala de aula, acredita-se que a maioria tenha feito essa atividade de pesquisar, de ler, assistir ou ouvir. Você não vai mais
chega lá explicando todo o conteúdo. Você vai colocar esses alunos para explicar o que eles entenderam. Você vai deixar essa aula o quê? Mais participativa. Os seus alunos vão explicar o que eles entenderam. E você, como professor, não virá mais para ensinar e se mediar o que eles pesquisaram. Então, isso é muito interessante, que de acordo com as metodologias aqui da pirâmide da aprendizagem, você percebe que o ensino híbrido vai sim, vai fazer com que o aluno discuta, que o aluno pratique o que ele estudou em casa, e ele vai ali, quando ele debater com seus coleguinhas, ele vai estar ensinando sem que ele perceba. Então, essa aprendizagem ela é quase 100% garantida. Claro, se o aluno fizer a tarefa. Se o aluno não for comprometido, ele não vai aprender, porque o professor não vai estar explicando tudo ali de forma detalhada. É o aluno que vai expor o que ele aprendeu. Então, a sala de aula invertida é isso. É você mandar o seu aluno pesquisar em casa aquele tema e trazer para a sala de aula no outro dia. E você, professor, vai escutar. A sala de aula invertida, ela acontece muito na universidade, na faculdade. Quando você chega lá, você está estranho, porque o professor, ele chega e fala assim, leia o capítulo tal, forme grupos aí, vocês vão explicar aqui na sala. E você fica assim, nossa, o professor de faculdade nem explica, ele só manda a gente explicar. Porque a intenção dele é fazer com que você aprenda, você vai estudar ali e ensinar os seus próprios colegas. Então, a sala de aula invertida, ela já acontece há muito tempo já, no ensino superior. O professor põe você para dar aula, você pesquisa e você chega lá e ensina todos. Então, isso já é comum. E na sala de aula, a sala de aula invertida no ensino híbrido é para acontecer. Nós temos aqui o Flex. O Flex, ele já está acontecendo quase, é a forma remota que nós estamos trabalhando. Você vai entregar, como é que o Flex funciona? Você vai entregar um roteiro de estudo para o seu aluno e seu aluno ele vai estudar em casa. Ele vai estudar de forma remota ou então EAD. Ele vai estudar de acordo com aquela atividade que você passou ali, aquele roteiro. Se você mandou um vídeo, ele vai assistir e ele vai fazer. Se ele precisar da tua ajuda, ele vai te procurar e você vai ajudá-lo ali, orientá-lo, mediando na dúvida dele. Então, o ensino flex, ele parece muito com o ensino remoto hoje, né? Você passa no seu grupo de WhatsApp ali da sua turma, você explica ali o que ele tem que fazer, manda o roteiro das atividades ou o vídeo explicativo, ele faz na hora que ele pode e depois ele manda, se ele tiver alguma dúvida, ele pergunta para você e você o orienta. Então, o ensino flex é isso. E nós vamos ter aqui agora o à la carte, o penúltimo aqui, né, dos modelos de ensino híbrido. O à la carte, ele funciona o seguinte: o aluno ele estuda presencial alguns dias e ele tem algumas disciplinas eletivas que não são obrigatórias online. Ele pode escolher o que fazer. Esse tipo de disciplinas eletivas acontece muito nos Estados Unidos. Você até percebe isso nos filmes, só que eles mostram de forma presencial, né? O aluno, ele tem aquele conteúdo ali, obrigatório, mas ele tem algumas disciplinas eletivas que ele pode escolher. Você vê muito isso nos filmes. Eu quero escolher teatro, eu quero escolher algum tipo de esporte, canto. Então, o aluno, ele escolhe o que deseja fazer. Então, o à la carte, o aluno escolhe o que deseja estudar online. Ele estuda as disciplinas obrigatórias na escola e algumas disciplinas eletivas ele escolhe o que deseja estudar. Eu quero estudar isso aqui em casa, online. Então, ele escolhe. Então, esse é o à la carte. E o último que nós temos aqui, que eu acho, sim, para educação básica não é ideal, é a minha opinião, é o virtual aprimorado. Virtual aprimorado, você vai aprimorar depois na escola. Como é que funciona isso? Você realiza todas as disciplinas online. Isso eu acho que é mais para ensino superior. Para criança isso não dá muito certo. Você realiza todas as disciplinas online e somente uma ou no máximo 2 vezes por semana você vai na instituição de ensino. Para realizar um projeto ou então para debater o que você estudou em casa.
Então, o virtual aprimorado é isso mesmo, você vai uma vez ou duas vezes por semana na instituição de ensino para aprimorar o que você estudou online. Então, isso é bem comum nos ensino superior à distância. Isso acontece, você estuda em casa todos os dias e uma vez por semana você vai lá na faculdade. Então, isso já acontece no ensino superior. No ensino fundamental, 1, 2, ensino médio, eu acho que não funcionaria isso aqui não, tá? É minha opinião. Então, resumindo, gente, tudo é tudo isso daí. Na verdade, o ensino híbrido, no ensino público, principalmente, será um grande desafio, tanto para os professores quanto para os alunos, porque é uma mudança total. Quais são os desafios que nós iremos ter? Primeiro, na formação do professor e da gestão toda da escola, né? Porque vamos ter que adequar tudo. Então, assim, tem que ter uma formação continuada aí, porque nós não podemos pegar os professores e jogar no meio de um novo modelo de ensino, numa nova modalidade e deixar o professor sozinho. Então tem que ter uma formação de verdade aí, que ensine o professor essa nova modalidade, que mostre para ele a importância, se realmente isso vai dar certo. Outra coisa é adequar o currículo. Nós temos que adequar o currículo, né? Não tem como. Isso aqui vai mexer com tudo. Adequar as atividades curriculares, o que você fazia na sala de aula de forma presencial, seja como for, vai mudar. Você vai ter que mudar todo o seu planejamento. Eu acredito que o professor ele vai trabalhar bem mais na questão do planejar, porque é algo bem assim, você pôr o aluno de forma ativa, dá mais trabalho, porque você vai ter que criar estratégias para isso. E outra coisa, organizar a estrutura da escola. A escola vai ter que precisar de uma mudança aí. Por mais que você consiga adequar o ensino híbrido na sua escola com poucos recursos, de todo jeito você vai ter que adequar aquele espaço. O ideal seria que as prefeituras colocassem bibliotecas, laboratórios de informática para essas crianças, melhorasse o ponto da internet, mas infelizmente essa realidade não é a nossa ainda do Brasil. Mas dá para começar? Dá. Se a gente não começar mesmo, não vai acontecer. Então tem que ter esse começo. Os professores têm que querer também essa mudança, senão não vai dar certo. Vamos ter que adequar a dinâmica da sala de aula, igual vocês viram aí, né? Os 7 modelos mais, assim, trabalhados do ensino híbrido. Então, assim, você vai ter que ter uma dinâmica aí na sua sala de aula, mudar a dinâmica. E também a avaliação, aquela avaliação de cronograma, com o aluno tem a semana avaliativa. Não, gente, aqui a avaliação ela vai ser contínua, você vai avaliar o seu aluno em tudo que ele fizer. Então, você vai observar mais. Então, isso é extremamente importante. A avaliação, ela vai mudar completamente. Um livro bem legal é esse daqui, O Ensino Híbrido. Eu acho que todos nós, professores, devemos ler esse livro, porque ele explica direitinho sobre o ensino híbrido. Então, assim, é a dica que eu deixo para você, professor. Então, isso aí é um pouquinho sobre o ensino híbrido. Tem muito mais. Para você conhecer mais sobre o ensino híbrido, você vai ter que estudar, ler. Não esperar pela gestão da sua escola colocar grupos de estudos, não esperar pela Secretaria de Educação, se você é funcionário público. Você mesmo vai ter que procurar esse conhecimento para você compreender melhor, não ficar perdido aí quando as aulas voltarem de forma híbrida. E eu acredito que esse ensino, ele veio e ele não vai sair de forma fácil, ele vai permanecer e cada escola vai adequar de acordo com a sua realidade. Se é bom ou não, nós não sabemos ainda, nós só vamos saber daqui a uns anos, né? Com tudo isso daí. Então, gente, é isso. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever se não é inscrito. E se você ainda não deixou o seu joinha, deixa aí, tá bom? E se inscreva. Até mais, até o próximo conteúdo sobre educação de ensino híbrido. Até mais!